Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui pra gente conversar sobre o jogo de ontem. Que vitória bonita do Bahia, que bacana, né, gente? Venceu por 1-0 o Fluminense, um jogo difícil, um jogo amarrado, um jogo onde o Fluminense, boa parte da partida, encebou o jogo, sabe? Fez cera. O Fluminense visivelmente veio buscar um empate em 0-0 aqui no estádio da Fonte Nova, né? Mas o Bahia ali no finalzinho do jogo conseguiu, através do Juba, né, aos 40 minutos do segundo tempo, fazer aquele belíssimo gol, depois de um lançamento maravilhoso do Jean Lucas. O Juba fez um golaço, porque ele domina bem a bola, dribla o zagueiro da equipe do Fluminense, chuta, é claro que dá sorte, né? A bola termina batendo no Guga ali, antes de passar pelo Fábio, do bom goleiro do Fluminense. Importante que o Bahia fez o gol, leve essa vantagem para o jogo de volta contra o Fluminense lá no Maracanã, porque se fosse 0-0, seria muito mais complicado, né? Porque qualquer gol do Fluminense lá daria classificação ao Fluminense. Mas agora o Fluminense tem que fazer 2 gols de diferença. Tem que vencer de 2-0, de 3-1 para se classificar. Se vencer com um gol de diferença só, leva o jogo para os pênaltis. O jogo será decidido nos pênaltis. Então o Bahia abre essa vantagem pequena, mínima, mas não deixa de ser uma vantagem para a equipe do Fluminense. Sobre o jogo, o Bahia não começou bem os primeiros 7, 8 minutos ali, muito por conta da falta do Caio Alexandre. A gente sabe, o Caio Alexandre faz muita falta ao time do Bahia em todos os sentidos. Sentido individual, que é o sentido técnico, né, do jogador. Por quê? Porque é um jogador que tem uma visão incrível periférica do jogo. O Caio Alexandre, ele nunca vai pelo lado errado, né? Como ele tem essa percepção, como ele consegue girar o corpo entre si para sair de um lado direito para o esquerdo, sair do esquerdo para o direito, onde ele vê que tem mais facilidade do adversário não encontrar a melhor forma de marcar, né? Então o Acevedo ontem ele começou já nervoso, errando muitos passes, não tem a mesma qualidade técnica do Caio Alexandre. Então o time do Bahia teve essa certa dificuldade, o Fluminense enrolando o jogo, dando muitas faltas, né? Fazendo muita cera, mas a partir disso aí, desses primeiros 8 minutos mais ou menos, o Bahia começou a se encontrar no jogo, e aí começou a movimentação, a bola começou a chegar no Everton Ribeiro, chegar no Jean Lucas, e aí o Bahia começou a ter o domínio, o próprio Juba aparecendo ali muito mais centralizado do que na lateral. Juba passou a ser um jogador muito importante no meio de campo do Bahia. É interessante como o Rogério Ceni achou essa posição para o Juba, né? A gente esperou e foi assim quando o Juba chegou aqui. O Juba chegou jogando mais pelo lado esquerdo, mais na lateral e fixo na lateral, às vezes um pouco mais avançado, mas o Rogério achou essa função dupla, né? Que não é dupla, é tripla, é quádrupla, né? Com o Juba, porque ele é lateral, é meia, é atacante, e o Juba está se dando muito bem jogar por assim, então ele passou a criar também ali no primeiro tempo. Então o Bahia, dos 10 minutos até os 25 mais ou menos, o Bahia, a gente imaginava que o Bahia ia fazer o gol, né? Essa inversão de posicionamento lá na frente. Só que o Bahia tem um grande problema quando joga o William José, principalmente quando joga o William José e o Cauli. Infelizmente a gente tem que falar dessa situação do Cauli o tempo inteiro. Foi muito criticado ontem pelo torcedor que estava na Fonte Nova, quem não estava na Fonte Nova também, aquele torcedor que estava vendo pela TV, vê que o Cauli, gente, não tem condição. Tem que dar um tempo para o Cauli fora do time do Bahia. O Cauli ele tem que ficar uns 6, 7 jogos fora do Bahia para ele tentar, né, voltar a jogar, porque com essa bola que ele está jogando aí, não tem condição de jogar no Bahia, e o Rogério fica insistindo, né? O pior é a desculpa do Rogério. Quando foi perguntado ontem na entrevista coletiva, ele fica procurando uma saída. Aí ele diz, não, porque eu botei o Cauli, porque o Pulga só tinha 30 minutos para jogar, eu até botei Pulga um pouco mais tempo no segundo tempo, porque o time estava muito mal. Porque o Sanabria que chegou só poderia jogar 15 minutos, então ele fica inventando para não esclarecer o porquê que ele está botando o Cauli. O Cauli não consegue jogar, gente. O Cauli já tem, desde o início de 2024, ele não consegue jogar uma grande partida. Ele até oscilou, né? Eu até falava, né, dos lampejos que ele tinha em alguns jogos, nem isso está acontecendo. Ele erra passe. Ontem Juba dá um passe para ele no primeiro tempo, a bola passa a 1 metro dele, esperou a bola sair de lateral, incapaz de dar um pique, uma velocidade para tentar tirar a bola. Então, com o Cauli e com o William José,
o Bahia fica muito preso. O William José não sai daquela função ali, preso entre os dois zagueiros. Isso inibe o ataque ao espaço dos jogadores do meio de campo do Bahia. Então fica Kaique, que não estava bem no jogo, não tinha uma jogada de ponta, né, de profundidade do lado esquerdo. Aí o Fluminense começou a crescer no jogo, com aqueles passezinhos, tocando e tal, quase faz o gol com o Canóbio. É claro que antes disso teve uma bela cabeçada, uma cobrança de falta do lado esquerdo do Juba. Jean Lucas cabeceia, a bola vai na ponta da trave, rapaz, não tinha, o Fábio não iria na bola, né? O Bahia quase que faz esse gol aí, das poucas oportunidades que o Bahia teve no primeiro tempo, apesar desses, né, que eu falei dos 10 minutos até os 25, o Bahia tem um volume bom, mas sem chutar a bola, um chute do Acevedo que foi longe, né, um cruzamento do Kaique que cruzou nas mãos do Fábio, pouca coisa o Bahia fez ali no primeiro tempo. E o Canóbio teve uma bola, ele frente a frente com o Ronaldo, ele botou a bola na frente do David Duarte, chutou no canto, o Ronaldo fez uma bela defesa, salvou o Bahia ali no primeiro tempo. E aí o time vai para o vestiário e volta. A gente imaginava que pelo menos o Rogério fosse tirar o Cauli, fosse tirar o William José, colocar, fazer mudança, botar logo o Lúcio para jogar, que precisava entrar. Gente, é uma diferença muito grande. E vocês viram no segundo tempo. O Lúcio, ele pode, eu volto a dizer isso, pode ser até uma insistência minha, mas é uma realidade. O Lúcio pode não estar bem tecnicamente para ele, individual, mas para o time coletivo ele é muito melhor do que o William José. Ele faz o time jogar, ele abre espaço, ele dá profundidade na direita, na esquerda, centralizado, ele tira o conforto da defesa adversária, né? Por quê? Porque do lado direito praticamente o Bahia não está tendo jogadas. Por que isso? Porque o Arias passa a ser o terceiro zagueiro para a liberdade do Juba. Então o Arias pouco vai no ataque. Quando o Gilberto ataca mais, faz triangulações com o Everton Ribeiro, né, com o Ademir ou com o Kaique, quem esteja jogando ali. Mas com o Arias não, o Arias passa a ser o terceiro zagueiro para o Juba ter a liberdade. Com isso ficam poucas jogadas de ponta, de extrema pelo lado direito, o Bahia força centralizado e com o William José fica difícil. Aí entra, né, o Lúcio dá a melhor movimentação lá na frente, entrou bem mais uma vez no jogo ontem, né, com essa movimentação toda. Depois entrou o Pulga também pelo lado esquerdo e aí dá mais velocidade, teve uma boa chance de gol, chegou a driblar o goleiro Fábio, né? E aos 40 minutos, o jogo que está ficando muito difícil, o torcedor já está ficando sem esperança, porque o Fluminense tocava muita bola no seu campo e o Bahia deixava que isso acontecesse, não dava uma marcação mais firme no campo do Fluminense, e aí tem uma falta no meio de campo. Jean Lucas acha num belíssimo passe, no Juba fazendo um facão, né, fazendo aquela diagonal nas costas dos zagueiros da equipe do Fluminense, e aí o Juba entra na área, dribla o lateral Guga, né, que tinha entrado no lugar do Samuel Xavier, que saiu machucado. O Juba com calma, com tranquilidade, domina a bola, corta o Guga, chuta, a bola ia no canto, mas desviou no Guga, passou por debaixo do goleiro Fábio, gol do Bahia, e a torcida vibrou demais com esse gol, e aí o Bahia foi só segurar até o final do jogo ali, alguns lances de reclamação de pênalti para um lado, pênalti para o outro, mas acabou a arbitragem sendo certa, apesar do Klaus não ter feito uma boa arbitragem, muito lento em campo, marcando de longe, deixando de marcar faltas, marcando outras que não era para marcar. Foi um jogo bem amarrado, deixou os jogadores irritados dentro de campo, o torcedor também. Não foi uma boa arbitragem do Klaus, não foi um bom jogo, como o outro, né, considerado o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, 3-3 entre Bahia e Fluminense. Foi um jogo mais amarrado, a gente sentia que ia ser assim, que não ia ter muito espaço. O meio de campo do Fluminense marcou muito o meio de campo do Bahia, né? O jogador Hércules colou em Jean Lucas para não deixar Jean Lucas jogar. O Martinelli colado em Everton Ribeiro. Então, os jogadores do Bahia ficaram meio que sem espaço para fazer uma boa partida. Mas no final de tudo, o Bahia terminou fazendo gol. E no final, na coletiva, o Rogério Ceni tratou de alguns detalhes. Disse que o Arias, lateral direito, por exemplo, é um jogador que fica mais preso, que o Gilberto sai mais para o jogo. E o Arias está fazendo esse papel de terceiro zagueiro. Diz que o Juba foi o jogador que mais evoluiu, e é verdade, o jogador que, na nossa opinião, merecia uma seleção brasileira, pelos jogadores que a seleção tem na lateral esquerda. A gente só não gosta muito da posição do Rogério Ceni sobre Cauli, né? Ele sempre tem uma desculpa para colocar o Cauli. Deixou entender que vai botar um time misto com jogadores sub-20, inclusive, lá contra o Confiança, e aí a gente entende, gente, é uma situação diferente. Aquela situação lá do Sport, quando o Bahia jogar contra o Retrô, que nós falamos aqui, que o Bahia tinha que entrar com o time principal,
deixar para botar o time principal contra o Sport, o jogo de Campeonato Brasileiro. Nessa situação aqui é diferente. Por quê? Porque o Bahia faz 2 jogos contra o Confiança e depois tem o Fluminense. São 3 jogos seguidos de Copa. 2 da Copa do Nordeste contra o Confiança e 1 na Copa do Brasil, que é jogo contra o Fluminense. Então eu acho que o Rogério está certo. O jogo contra o Fluminense é mais importante. Então ele vai colocar alguns garotos, não que vai botar um time todo sub-20, mas uns 3 jogadores, 2, 3 jogadores da base, com um time mesclado do Bahia para enfrentar o Confiança lá e tentar decidir no jogo de volta aqui com um time mais, com alguns jogadores titulares, porque tem esse jogo, é dia 13 e dia 6, jogos da Nordeste, logo depois tem o jogo contra o Fluminense, jogo decisivo da Copa do Brasil. Então acho que aí o Rogério sempre está certo em fazer essas modificações. Portanto, foi o jogo do Bahia ontem que deixou o torcedor feliz. O Bahia está encaminhado aí, quem sabe pela primeira vez chegar a uma semifinal de Copa do Brasil. Gente, se não está inscrito não, se inscreve aí no meu canal. Se já está inscrito, deixa o like que ajuda o nosso canal, tá bom? Bom fim de semana para todo mundo, começando hoje na sexta-feira aí, chegando junto aí no fim de semana maravilhoso. Domingo, Bahia volta a campo, vai enfrentar o Mirassol. E aí o Rogério pode ter algumas modificações também no time do Bahia, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe aí.